Olá, o meu nome é Márcia Gonçalves, eu sou consultora de diversidade e nós vamos começar o vídeo 3 de nossa jornada de vieses inconscientes. Richard Euer mapeou pelo menos 188 tipos de vieses inconscientes. Os mesmos vieses que eu tenho, você tem e uma pessoa lá na China também tem. Isso é super impactante porque as questões culturais, geolocais são muito importantes e mesmo assim todos nós somos impactados pelos mesmos vieses. Nossos atalhos ou vieses são os mesmos. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu penso nisso, é fantástico e assustador ao mesmo tempo. E é através da compreensão e dos estudos dos vieses inconscientes que temos importantes estratégias econômicas, relacionais, de marketing, para que a gente estabeleça uma relação de consumo, por exemplo. Então, iremos destacar 5 tipos de vieses que são os principais para começarmos a perceber nossas relações de trabalho e na nossa vida. Portanto, esse é um material que você vai conseguir aplicar no cotidiano. Esses 5 vieses foram escolhidos a partir de pesquisas e estudos da ONU, a Organização das Nações Unidas. E você pode acessar esse material no site ONU Mulheres. O primeiro é o viés da afinidade, que é avaliar melhor quem se parece com a gente. Então, sempre que conhecemos alguém, o nosso cérebro faz uma rápida análise das informações que ele tem e, com base nas vivências que tivemos, julgamos se aquela pessoa é parecida fisicamente, emocionalmente e se possui gostos semelhantes. É mais fácil gostarmos daquilo que o cérebro já conhece, o previsível. É mais fácil gostarmos daquilo que o cérebro já conhece, o previsível. Gostar de pessoas que gostam das mesmas coisas, da mesma religião, do mesmo partido político, que gostam e praticam os mesmos esportes, do mesmo time de futebol. É mais fácil e mais rápido. A curto prazo, conviver com semelhantes nos estabelece um lugar de conforto, de acolhimento, mas é na convivência com os diferentes que expandimos a nossa capacidade de entender o mundo. Imagina que você ama um ritmo musical. Vamos pensar num pagode. Aprender sobre as notas e os contextos da história musical do rock. O que eu posso aprender com isso? Os aprendizados e os novos saberes de pratos típicos, por exemplo, de regiões do país e do mundo que você nunca foi, mas tem acesso porque convive com pessoas de outros estados ou de outras nacionalidades. Convidar aquele amigo peruano para fazer uma comida típica na sua casa sem nunca ter ido para o Peru. Além de pessoas diferentes terem pontos de vista distintos, enxergam o mundo de lugares distintos. Por isso, a inovação só acontece com a diversidade. Portanto, o desenviesar da afinidade pode ser um movimento lento, gradual e contínuo e nos levará a compreender o mundo com a beleza de todas as cores e ver a vida colorida é muito mais divertido e prazeroso do que só preto no branco, não é mesmo? Então, vamos ao segundo viés, o viés da percepção ou viés do estereótipo. Ele vai reforçar estereótipos sem nenhuma base concreta. E você pode ter ouvido ou até falado as seguintes frases: todas as mulheres loiras são burras. Quem nunca escutou essa discriminação em forma de piada? E aí, muitas vezes, quando conhecemos uma mulher loira, já presumimos a sua incapacidade e, ela é burra. Ou
toda pessoa que mora na periferia da cidade é de má índole, é um ladrão. Ou ainda, toda pessoa que se forma em faculdade de ensino à distância não vai ser um bom profissional porque ensino à distância não se aprende nada, é ruim. É claro que hoje algumas dessas frases já são reconhecidas como discriminatórias e você não vai repetir. Entretanto, está no nosso inconsciente, tanto que quando eu falei, vocês se deram conta facilmente desse atalho mental. Assim, esse viés reforça estereótipos sem base concreta nenhuma em fatos estatísticos. Baseados na nossa ontogenia, nas nossas vivências pessoais e na filogenia, em tudo aquilo que foi trazido por nossos antepassados. Indo para o terceiro viés, vamos chegar no viés confirmatório. A gente vai buscar informações só para confirmar nossa hipótese. Ignoramos completamente toda informação que coloca em xeque as nossas crenças. É muito comum, quando estamos discutindo com alguém, darmos um Google só para provar que aquela argumentação que eu disse está correta. Sendo que, muitas vezes, o Google não traz a informação atualizada baseada nos estudos científicos, e sim nos links que mais foram acessados. Então, fica a dica, cuidem bem o que procuram no Google. Já no quarto viés, o efeito halo ou auréola. É quando projetamos expectativas em alguém com base na nossa avaliação positiva sobre as informações de pessoas que consideramos positivas, boas, adequadas. Então, por exemplo, um professor que avalia as provas de seus alunos sabendo quem é o aluno e de quem é a prova, tende a avaliar melhor aquele aluno que interage mais durante as aulas, que não falta com frequência, que muitas vezes é conhecido como aquele que puxa o saco. Outro exemplo, a pessoa é uma ótima atleta, excelente na sua profissão. Então, nós criamos uma imagem de anjo de perfeição, como se o fato dela ser competente profissionalmente fizesse dela uma boa filha, uma boa mãe, uma boa colega. Aí descobrimos que ela não é nada disso e nos decepcionamos. Quando na verdade ela sempre foi assim. A gente aqui criou uma ideia de anjo em torno dela. Eu observo que nas nossas relações humanas esse viés é muito recorrente em pessoas públicas, artistas, políticos, influencers, mas não é difícil de vermos o quanto também fazemos isso em nossa rotina, quando idealizamos relacionamentos amorosos e mesmo amizades. E dentro de nossos 5 vieses, chegamos no último, que é o viés de grupo. Pessoas que tendem a seguir o comportamento ou as opiniões de um grupo sem questionar ou refletir de forma independente. Nesse caso, a pressão social e a conformidade desempenham um papel significativo na formação das ações individuais. A tendência a seguir o comportamento do grupo para não desviar do padrão vigente. Não é à toa que existe a moda, que nada mais é do que todo mundo seguir aquele padrão estabelecido. Nós sentimos prazer em pertencer ao grupo. E não há nada de errado em fazer parte de um grupo e seguir a moda. O problema começa quando deixamos de estabelecer as nossas escolhas, de analisar e se dispor a compreender o outro somente porque o grupo mandou. Ou essa é a regra desse grupo.
Ou o nosso grande líder disse que é tal coisa que deve ser seguida. Há diversos exemplos em nosso cotidiano que nos trazem importantes reflexões sobre quem toma a decisão da nossa vida. Nós ou aquele grupo religioso que nós pertencemos, ou ainda, eu fiz porque o meu time de futebol, ou porque a influencer me mandou, ou porque os meus amigos disseram que eu tinha que fazer. E assim, vamos nos dando conta da importância de nos tornarmos conscientes de nossas escolhas. E principalmente de decidir. E quanto cada uma delas impacta na vida das pessoas em nosso entorno e o quanto impactamos com nossas decisões de quem está longe, porque todos nós geramos impactos uns nos outros. E com isso, nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Espero vocês no nosso vídeo 4 e não esqueçam, bebam água.